Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus por mais um ano que Ele tem nos dado de estar na presença dEle. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Estava fazendo as contas. Faz 3 anos que tem esse propósito conferência a propósito. Eu louvo a Deus pelo 3º ano estar aqui junto com o Senhor, pastor. Obrigado. Eu reconheço, isso não é apenas da boca para fora, mas minha esposa sabe bem disso, que eu olhei bem para o cartaz e só vi pastor. Eu falei, Jesus da glória, tenha misericórdia da minha vida, Gabriel. Os homens cheios de Deus, cheios de conhecimento, e eu o menor. Mas eu louvo a Deus que Deus soou uma palavra em meu coração. E eu quero tentar transmitir aquilo que Deus colocou em meu coração. Eu estou igual a mensagem que o pastor pregou há 2 ou 3 domingos atrás. Eu sou aquele obreiro que o Senhor coloca para pregar e está aprendendo. Aí o povo tem que ter paciência. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu me encontro feliz, irmão, que eu reconheço que eu não sou, mas Ele é. E por isso, eu queria fazer essa leitura junto com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, à 9ª ou às 3 horas da tarde. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punhavam a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. A qual vendo Pedro e o João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, com João, findando os olhos nele, disse-lhe: Olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltou ele, pôs em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Sente-se no nome de Jesus. Glória a Deus. Me ajude a pregar nessa noite. Me ajude a tentar transmitir aquilo que Deus colocou em meu coração nessa noite. Qual é o seu propósito para 2024? Qual é o meu propósito para o ano de 2024? Existem 2 tipos de propósito: propósitos individuais, que você consegue em Deus colocar no seu coração, e também existem alguns propósitos que pode ser chamado propósito universal, que são para todos. Não serve apenas para o pastor, não serve apenas para o levita, não serve apenas para quem canta, para quem louva, para quem toca. Existem os propósitos universais. E dentro dessa mensagem eu quero transmitir em seu coração 3 propósitos universal. 3 propósitos universais para o seu ano de 2025. Ser abençoado. Talvez você encontrará outros propósitos, mas se caso você não encontrar mais nenhum propósito durante esses dias, os meses, grava esses 3 propósitos.
Eu tenho certeza que se em Deus você conseguir aplicar ou se ajuntar, porque o universal não é apenas só eu, irmão Alisson. Somos juntos. Sozinho a gente não consegue. Mas se a gente se ajudar um ao outro, certamente nós faremos um propósito grande. Propósito que Deus colocou no coração do nosso pastor presidente para esse ano de 2023 é tempo de crescimento. É o tempo da gente crescer. E não dá para a gente crescer se o propósito não estiver unido. Eu ouvi isso do nosso pastor. Eu aprendi, pastor, que se eu andar com o senhor, eu fui fazendo meu sermão andando com o senhor e vi nos domingos, vi no senhor pregar. Eu falei, é dentro disso que eu vou pregar. Há uma frase que o pastor disse em uma conversa junto com o presbítero. Me fugiu a memória. Lá de Itaim. O Reinaldo. E ele disse no meio da conversa: se não tiver uma comunhão, não há crescimento. Se ajunta comunhão, propósito e há crescimento. Pega isso. Se haver comunhão e tiver um propósito, certamente, pastor Valdir, há crescimento. E dentro desse contexto eu encontrei um bocado, alguns. Mas eu queria citar só 3 propósitos universais. Pedro e João iam subindo junto ao templo para orar. É de conhecimento dos irmãos que esse verso, esse capítulo anteriormente, há aquela descida do Espírito Santo, se cumprir no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pedro e João estavam juntos neste propósito, esperando receber a promessa que foi transmitida pelo nosso Jesus aqui na terra, ficar em Jerusalém, que até que do alto seja revestido de poder. Eles ficaram unidos, eles ficaram juntos, esperando receber esse Espírito que viria sobre a terra. E ele veio e encheu. Mas encheu para quê? Para anunciar, para falar as boas novas. Porém, começou a se andar junto 2 discípulos que tinham um pensamento um pouquinho diferente um do outro. Enquanto Pedro era um pouquinho mais sua frente, a mensagem que o Senhor pregou domingo anterior, último domingo do mês, último culto da família. Enquanto Pedro era um pouquinho mais para frente, João ele era mais calmo. Enquanto Pedro era o seu temperamento um pouquinho agressivo, já João era um pouquinho mais manso, um pouquinho demais, né? Manso comparado a Pedro. E eu estudando, eu vi que Pedro tinha seus altos e baixos. Um dia estava alto, outro dia estava muito baixo, mas isso não é para hoje. Porém, com todos esses temperamentos diferentes um do outro, o capítulo de número 3, verso 1, diz que eles subiram juntos. Para quê? Para orar. Sem olhar um para o outro, se um era mais calmo, se um era mais agressivo. Porque normalmente quando a gente vai trabalhar juntos, a gente quer que a pessoa seja como a gente é. Como a gente faz. Se a gente é muito rápido, a gente quer que a pessoa que esteja ao nosso lado seja rápido. Se a gente é mais calmo, a gente quer que a pessoa seja mais calma. Porém, eles entenderam que eles tinham que deixar as indiferenças deles de lado. Pastor Sérgio Bittencourt. Eles tinham que deixar a diferença deles de lado. Por quê? O propósito era um. Qual? Subir unidos. Então vamos lá. Eu disse que tinha 3 propósitos universais dentro desse capítulo. E o primeiro propósito universal é estar unidos, juntos. Nunca se separa, nunca esteja longe, sozinho.
nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, Ederson. Sozinho, nós nunca conseguimos chegar a lugar nenhum. Juntos, a gente somos mais fortes. Há um ditado aí fora que diz que é o TMJ, é tamo junto. A igreja vai mudar, é TM, o T, o M e o U. Qual que é? Tamo unido, tamo unido, sempre. Não se separe jamais. Alisson, nunca se separe, porque unidos somos mais fortes. Unidos sempre somos mais fortes. Pastor, o senhor disse que eu tinha liberdade, então eu queria usar o Igor lá atrás. Ô Igor, me ajuda. Venha cá, varão. Venha cá. Depois o Ederson, se aproxima de mim aqui, que eu tenho uma mensagem de Deus no seu coração. Fica aqui perto de mim. Vem cá. O que é estar unido? Eu gosto disso, pastor Sérgio. O pastor disse que é para me pregar. Para vocês que estão aqui, para quem está online também. Então eu vou pregar. O que é estar unido? Faz favor. Pegue no meu braço. Tenta me tirar aí. Tá forte, vai. Forte. O inimigo, ele vai lutar dessa forma. Para tentar separar a igreja, pastor Rogério. Para tentar separar os departamentos. Não, eu não vou hoje lá no Ruios não, porque não gosto. Não vou lá no circo de oração não, porque eu não gosto. Quem está unido nunca olha isso. Quem está unido diz, estou junto com o Igor. O diabo pode tentar derrubar ele, mas eu vou segurar no braço dele. Vamos entender lá, Igor. Eu vou segurar no braço dele e ele não vai cair. Ele não vai. Eu vim trazendo uma mensagem de Deus no seu coração. Você pode pensar que você está sozinho. Mas hoje tem um batalhão segurando no teu braço e dizendo, eu estou unido com você. O meu propósito esse ano é, se tu andares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu estou contigo. Ai Jesus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, ou como diz o Marcos Feliciano, pode vir 11.000 contra mim, 1.000 do meu lado, 10 do outro, mas eu não serei atingido. Pastor, nessa igreja, esse ano, está pegando no braço do Senhor, dizendo, estou unido. É para orar? Estou unido. É para fazer o culto fúnebre amanhã? Eu estou unido, eu não largo, eu não paro, eu não desisto. Alguém está pegando no teu braço dizendo, esse ano tu não cai, porque eu estou unido contigo. Unido. Glória. Isso não é um propósito individual, o propósito do Igor e propósito do Diego, missionária Patrícia. Isso precisa ser um propósito universal. Cada um segurando no braço e dizendo, eu não largo. Segunda eu estou contigo, na terça eu estou contigo, na quarta eu estou contigo. Deus está dizendo, pega no braço de alguém e diga, eu estou contigo. Esse é o primeiro propósito que você precisa ter para esse ano. Esteja junto. Esteja unido. Porque sozinho, certamente, o diabo vai vir e vai te derrubar. Mas se você estiver com o braço dado com alguém, teu casamento não acaba. A tua família não é destruída. Oh glória, oh glória. Uma igreja unida, pastor. Nós somos vitoriosos. Eu estava vindo agora para cá e eu estava testificando isso dentro do carro, junto com minha esposa, junto com as amigas da minha esposa. O testemunho que minha esposa contou aqui sobre o meu sogro. Muitos viram, muitos ouviram. Mas uma pessoa caiu, missionária Patrícia, de mais de 7 metros de altura, e pela misericórdia de Deus não atingia a cabeça dele. E mesmo assim, nós se ajuntamos, pastor Rogério, e falamos, vamos orar. Eu vi pessoas dentro da família da minha esposa que ainda não são cristãs, ou estão alguns afastados, pegando no braço, Igor, junto e dizendo, eu quero orar por ele também.
dizendo de um... É para se amar, calar. Eu não estou dizendo para você fazer um propósito individual esse ano. Tu não tem propósito. Achei um para ti hoje. Esteja unido. Porque quando você estiver unido, o pastor disse aqui no domingo, último culto da família, enquanto a igreja estava unida orando por Pedro. Quem estava? Oh, Jesus. Quem estava ouviu isso. E aí eu já fui lá em Atos 16, que quando Paulo e Silas estavam presos no tronco, cheio de dor, pastor Rogério, amarrado. Eles uniram o seu propósito. Um orou e o outro cantou. E de repente, o vizinho pastor, que mora do nosso lado, minha esposa é testemunha, hoje eu queria. É que ele não estava muito bem. Mas esse ano eu quero trazer o meu sogro aqui e mostrar a foto, o vídeo, da altura que ele caiu. A tia da minha esposa tem uma câmera na casa dela, na frente, e mostrou na hora que ele caiu. Pastor, você vê aquela cena de cortar o coração. E o vizinho correu e viu que o meu sogro tinha ficado apagado por alguns segundos. Aí disse, ele morreu. Aí meu enteado chegou para ele e começou a gritar, vovô, acorda, acorda, acorda. E meu sogro voltou. E ele passou 10 dias na UTI, sedado, sem acordar. E os médicos não disseram para a gente, por familiar, o que tinha acontecido com ele. Porém, diaconisa Thalita e nosso sócio Natanael trabalham no mesmo hospital onde ele estava internado, na Santa Casa, lá em Santo André. Disse para minha esposa, depois que ele saiu de lá, os médicos disseram para ela, eles não quiseram te dar notícia, porque o seu pai estava morrendo a cada dia. Ele não estava partindo. Mas pelo menos só Rogério, de 2 a 3 vezes na semana, o povo se juntava na garagem da casa do meu sogro. Tem vídeo disso. Alguns católicos, outros sem religião, outros afastados, outros cristãos, mas tudo no mesmo propósito, dizendo, ele não vai morrer, ele não vai morrer. Se ajunte, esteja unido. Quem sabe, Igor, eu imagino a morte entre o meu sogro e a igreja segurando no braço dele, dizendo, vai haver vida. Pegou isso. Não se separe, esteja unido. Pessoas que estão aqui presentes hoje, e o diabo estava dizendo, eu vou tirar ela da igreja de novo, eu vou tirar ele da igreja de novo. Vai não, porque nessa noite há uma igreja segurando no teu braço, dizendo, tu não cai, tu não, oh glória, Ederece a calamar para Senhor. A esposa do irmão Alisson, diga para ela, pega no braço dela, varão, pega no braço dela, vem cá, soldado. Oh glória, pega no braço da sua esposa, segura firme assim, ó. Oh glória, como que é o nome dela, pastor? Mônica, Monique, assim diz o Senhor, Monique, para ti. Eu estou segurando no teu braço hoje. Eu estou te fortalecendo hoje. Ai, meu Deus. Deus está dizendo, tu vai ficar firme sim. E o decreto de destruir o teu casamento hoje cai por terra. E o nome de Jesus está sendo glorificado. Bora. Meu Deus, 25. Segundo propósito, eles subiram junto para orar. Fica aqui. Juntos para orar. Unidos. Eu imagino Pedro, João, ser calmo, ser um pouquinho mais acelerado, mas vamos subir junto. Chegou a nossa hora de orar, a hora nona, às 3 horas da tarde. Bora? Bora. Subiram. Quando eles chegaram no templo,
Quando eles chegaram no templo para orar, a Bíblia diz que na porta do templo tinha um homem que desde o ventre da mãe dele, ele não nasceu bem, fisicamente bem, e com o tempo ele ficou ruim, não. A Bíblia diz que ele era coxo desde o ventre da mãe dele. Ele nasceu sendo coxo. E a Bíblia diz que ele era posto à porta do templo. Para quê? Para pedir esmola. Dentro desse contexto, a gente vê uma necessidade. A gente vê uma necessidade de alguém colocar ele na porta do templo. Nem para isso ele conseguia chegar lá. Alguém colocava ele lá. Eu imagino que deixava ele lá por certo período, depois buscar, mas ele ficava lá. Para quê? Para pedir esmola para quem entrasse lá. Eu imagino um entrando, dois entrando, três entrando. Eu lembro o pastor Rogério, uma vez eu fui pregar em um congresso na igreja do pastor Isaías, mas de uma congregação lá no Siqueira Leite. E não havia culto na congregação na sexta-feira, e eu estava convidado para pregar no sábado, e eu cheguei lá na sexta-feira de surpresa. E lá na porta tinha um mendigo pedindo esmola. E entrei, ele pediu esmola. Eu falei que eu não tinha. E aí passou o decorrer do culto. Nada, ninguém aparecia para pregar. Eu falei, Jesus. Aí daqui a pouco chamaram. Quem era? Ele. Tinha se vestido e estava lá na porta pedindo. E aquele dia, na hora do apelo, pastor, eu quase falei, eu vou aceitar Jesus de novo. Porque ele disse no início da mensagem que tudo que ele queria ouvir, 3 pessoas apenas disseram para ele. Ele não queria esmola. Tudo que ele queria ouvir era Jesus te ama. E só 3 pessoas que estavam dentro da igreja falou para ele. Mas ninguém falou. E eu fui uma dessas pessoas que também não falei para ele que Jesus o amava. Porque às vezes a gente olha para quem está lá fora e a gente pensa que ele só quer algo físico. Não! Ele também precisa de alguma coisa espiritual. Quando Pedro está chegando junto com João no templo, Lucas, aquele homem coxo olhou, e como de rotina e de costume, quem sabe ele olhou a aparência física, vou pedir a esmola, desse daí vai sair. Você colocou aquele terno bonito, desse daí vai sair uma moeda. Aí ele olhou e disse, me dê uma esmola. Me dê uma esmola. A Bíblia diz que ele olhou para os discípulos esperando receber dele algumas coisas. Mas Pedro, junto com João, olhou para eles e disse, finda os olhos em mim. Fixa os olhos em mim. Olhe para mim. E ele olhou esperando receber dele algo. Poderia falar mais uma característica, que é a firmeza no olhar, que é a fixação do olhar, mas isso é depois. Ele olhou esperando receber dele alguma coisa, aí Pedro olhou e disse, prata, Igor, eu não tenho, ouro, nós não temos, mas o que eu tenho, isso eu. Pega o segundo propósito universal para a sua vida no ano de 2025. O que você pensa que tem não é teu, foi só emprestado. Não guarda aquilo que não é teu. Diego, como isso? Pedro olhou e disse para ele, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu te dou, isso eu vou te transmitir. O que é? Aí vem, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Então não era dele.
te deu algumas coisas, mas você acha que é teu? Não. Deus te deu dons de língua, dom de profecia. Aí você orou tanto pedindo isso. Aí quando Deus transmite algo no seu coração, você, é da carne, é de mim. Não! É o Senhor que transmitiu no teu coração. Não é teu. Então, pelo amor de Deus, transmita. O que eu te tenho, eu te dou. O que? Em nome de Jesus Cristo Nazaré, levanta. Então não era dele, era emprestado para ele. Mas uma hora Deus iria cobrar. A unção que Deus te deu não é para guardar para ti. A unção que Deus te deu é para você transbordar para a vida de alguém. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aqui eu entro já no terceiro propósito para a sua vida. Um homem, Igor, que é coxo desde o ventre. Você acha mesmo que com apenas uma palavra ele iria se levantar? Existem momentos da nossa vida que não adianta apenas a gente falar. Terceiro propósito universal é estender as mãos para alguém que está caído. Pedro viu que falar apenas não era suficiente. Pedro olhou e disse: tem necessidade de eu agir também. Pedro estendeu a mão direita. Pedro estendeu a mão direita. Ele começou a levantar devagar. Ele aprendeu com Jesus, pastor Rogério. Porque quando Jesus chegou na casa da filha de Jairo, Jesus não disse apenas acorda, menina. Não! Jesus sendo Jesus, estendeu a mão. Esse é um propósito universal. E é o terceiro, eu finalizo aqui. É o terceiro propósito universal para você nessa noite, para mim nessa noite. Esteja sempre com a mão estendida direita para alguém. Porque oh, glória a Deus. Se você tiver com as mãos estendidas para alguém, certamente alguém vai estar também com a mão estendida para você. Ederson, vem cá. Estende as mãos, eu vou estender as mãos direitas para você. Vem cá. Com toda a permissão, pastor. Estende as mãos para mim. Eu levanto ele. Ele me levanta. E a igreja se coloca de pé. Eu estou transmitindo uma palavra de Deus para você nessa noite. Você acha que não tem propósito para você no ano de 2025? Então lá vai. Com as suas mãos estendidas, a tua casa vai estar de pé. A tua família vai estar de pé. Através da sua mão estendida, o diabo não te para, Ederson. Com as suas mãos estendidas, tem vitória de Deus para você na sua casa. Tem bênção de Deus na sua casa. Ai, Jesus da glória. Senhor, eu vou lá naquele culto hoje e vou me isolar lá em cima, lá, para ninguém me ver, para ninguém olhar para mim. Mas quando eu cheguei aqui, Ederson, o Espírito Santo de Deus me fez direcionar lá para a galeria. E ele disse para mim, diga para ele que nessa noite eu estendo as mãos direitas para ele. Porque ele pensou em desistir, pastor Rogério. Ele já estava vindo hoje aqui para dizer, eu vou conversar com o pastor e vou dizer, não quero mais nada com nada. Mas Deus está dizendo, renova a tua força hoje. Jesus, renova o Ederson nessa
nessa noite hoje, porque as mãos do Senhor estão estendidas. Ai, terequecia. Está estendida para a vida do servo do Senhor. Dá um abraço nele aqui, Igor. Estende as mãos para alguém neste ano. Estende as mãos para alguém neste ano. Eu vi que com as mãos estendidas, pastor Rogério, meu sogro está em casa hoje, bem, não teve ferimento nenhum na cabeça. A queda dele quebrou apenas os punhos da mão dele, mas para a glória de Deus ele está bem, porque a mão do Senhor não está encolhida. As mãos do Senhor estão estendidas para você nessa noite, dizendo: eu estou contigo. Ele olhou e viu, Igor, que o tornozelo dele estava firme no chão. Quando ele sentiu, o Rogério Gabriel, que estava firme no chão, foi escolha dele. E ele escolheu a melhor parte. Saltou, pôs-se em pé, entrou no templo, andando e saltando a Deus. Parece que você não tem propósito, né? Mas quem sabe você tem alguém lá na tua casa que está caído, lá no teu emprego que está caído, mas você vai estender a mão para ele e ele vai entrar nessa igreja dizendo: eu vim louvar e saltar a Deus. Oh glória! Eu estou dizendo que neste ano Deus vai salvar a tua casa, vai salvar a tua família, e o nome dele será glorificado. Você crê nisso? Você acredita nessa palavra?